Em Angola, eles têm grande representatividade nos números da população geral, como indicaram os dados do recenseamento da população no censo de 2014. No relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, FNUAP, intitulado Acedendo ao Estado da População Mundial, 2017, é indicado que, entre os países de expressão portuguesa, Angola tem a maior percentagem de jovens, com 47%. São mais de 1 bilhão, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Têm entre os 15 e 24 anos. Representam mais de 1 bilhão de esperanças de um futuro melhor, mais de 1 bilhão de ideias para mudar o mundo, mais de 1 bilhão de potenciais respostas aos desafios dos nossos tempos. De mentes inovadoras vão à luta e buscam, mudando cursos de caminhos e fazem história. Basta olharmos para a história mundial e para o ano de 1968, um ano marcado por uma grande revolução jovem, quando estudantes na Europa e nos Estados Unidos, com reflexo também na juventude brasileira, elevaram a sua voz numa grande onda de protestos e manifestações contra o conservadorismo na política interna, as mortes de várias figuras como a do Prêmio Nobel e defensor dos direitos humanos, pastor Martin Luther King, dentre outras. Ou, se preferirmos, num registro mais recente, em 2011, quando os jovens revoltaram-se contra os regimes políticos no poder, primeiro na Tunísia, depois no Egito, dando assim uma lição de democracia ao resto do mundo. E é exatamente desta juventude, os seus espaços e posições nas sociedades, que vos vamos falar. Este ano a proposta de reflexão recai sobre os espaços seguros para os jovens. Thomas Zwanck é argentino e tem 19 anos de idade. Olha para a liberdade de expressão como sendo uma realidade nos espaços da juventude no seu país. Hoy en día la Argentina está pasando por un periodo de progreso en el cual se intentan cambiar diferentes aspectos en el lado económico y político para así generar una sociedad estable sin tener que cargar con un tipo de problemas que pueda generar una división social amplia. Por lo tanto, Argentina tiene libertad de expresión hablando de la juventud, pero el gran problema es que hay una división económica grande que no favorece a un pensamiento general que se dirija sobre el mismo camino, ya que cada uno se preocupa por mantener una estabilidad económica positiva para su familia y salir adelante sin importar cómo le va al otro. Entonces se puede decir hay una libertad de expresión general que no tiene todavía la fuerza para cambiar decisiones políticas, pero a través de los medios de comunicación y las manifestaciones que fueron aumentando en este último periodo de tiempo, los líderes políticos escuchan y tienen que saber cómo manejar la situación para poder lograr lo que se quiere. Da América do Sul à África Ocidental, estamos no Burkina Faso, onde falamos com a jovem Gabore Mirella, de 20 anos de idade. Je suis burkinabé. Mon pays, le Burkina Faso, est un pays en voie de développement. En ce qui concerne la question qui m'a été posée par Israël Campos, je peux dire que les jeunes au Burkina Faso ont la parole, manifestent leur mécontentement et leur joie. Ce sont des gens solidaires. Prenons le cas de la grève qu'ils organisent chaque année pour commémorer le décès de Dabo Boukari, qui était un étudiant de 7e année en médecine, qui a été assassiné. Cette marche, cette grève est pour eux un signe pour exprimer leur tristesse, leur douleur. C'est une façon de dire « Dabo Boukari, on ne t'a pas oublié ». Une autre grève marche, celle pour la mémoire de l'assassinat de Norbert Zongo, qui est commémoré par tous, étudiants et élèves. Ces grèves montrent combien les jeunes burkinabés parlent et disent ce qu'ils pensent. De nombreuses associations permettent également aux jeunes de prendre la parole et de s'exprimer. C'est l'exemple de l'UGEB, Union Générale des étudiants burkinabés, qui organise des congrès annuels, des marches, etc. De plus, les leaders des partis politiques actuels étaient des responsables des mouvements étudiants précédents, ce qui atteste de la participation des jeunes dans les mouvements politiques.
Pour terminer, j'aimerais remercier Israël Campos pour la chance qu'il m'a donnée de parler des jeunes du pays des hommes intègres. Je vous remercie. A reflexão escolhida para celebrar o Dia Internacional da Juventude este ano pretende repensar a forma como os jovens acedem às plataformas sociais e cívicas que os permitem participar nos processos da sociedade e até na governação dos seus países. No Rio de Janeiro, Leone Gabriel, jornalista brasileiro, contou-nos o porquê que os jovens no seu país deixaram de se rever na política partidária. Pelos inúmeros casos de corrupção e os escândalos recorrentes na política brasileira, muitos jovens resolveram ficar distantes da política partidária. E desde as famosas manifestações de junho de 2013, muita gente foi à rua, e em sua maioria jovens, para protestar contra a corrupção, o aumento da passagem, os gastos absurdos na Copa do Mundo e melhorias em saúde e educação, principalmente. Ainda assim, seguem criando espaços e questionando. Mas não é porque a maioria dos jovens brasileiros tem desconfiança com a política que isso quer dizer que ele não faça política. De uns 5 anos para cá, surgiram inúmeros coletivos, principalmente nas universidades brasileiras. E isso partiu de grupos minoritários, como negros, mulheres, LGBT+, pessoas da periferia, com o objetivo de pautar suas questões nos espaços que eles estão. E em Angola? Nós temos fortes convicções, sabemos o que queremos. Queremos inovar, queremos transformar. Precisamos ser ouvidos. No seu programa para a juventude, as Nações Unidas deixam bem claro que os jovens precisam de espaços seguros onde se possam reunir, envolverem-se em atividades relacionadas às suas diversas necessidades e interesses, como participar dos processos de tomada de decisão e expressarem-se livremente. Mas de quem depende então a criação destes espaços? A existência de espaços que permitam a participação das pessoas na vida pública não é um dado dos Estados, não é um dado dos governos. Então, olhando para Angola também, os poucos espaços que existem não são espaços que resultam de políticas sociais, de políticas públicas ou de políticas voltadas para a juventude. São espaços que foram conquistados pelos próprios jovens. São espaços de resistência, são lugares que foram conquistados pela imposição dos próprios jovens. E são poucos ainda, infelizmente, em Angola. Nós precisamos lembrar que existe todo um histórico de repressão à participação, de repressão da liberdade de expressão, de repressão do exercício dos direitos civis e políticos das pessoas, e então nós ainda estamos a fazer esse caminho. Mas, cada vez mais eu vejo que vão surgindo projetos alternativos, espaços alternativos, onde os jovens debatem, onde os jovens se fortalecem, onde os jovens se educam sobre os seus direitos, se educam sobre o funcionamento do Estado, se educam sobre vários aspectos e vão ganhando consciência política, que é essa consciência política que permite que as pessoas possam efetivamente participar. Vários projetos existem que estão aí, o projeto Ubuntu, por exemplo, o projeto Agir na comunidade, o projeto Universidade do Hip Hop, o coletivo Njango Feminista, o projeto Quintas de Debate lá em Benguela, que é um projeto que existe, Njangos de Debate também no Ambo, enfim, só estou a citar alguns desses espaços, que são espaços de fortalecimento para a juventude. Era a jovem ativista Cisaltina Cutaia. Mas a questão da inclusão é um elemento que entra para as reflexões deste dia, de modo a garantir que todos, sem distinções de raça, sexo, religião ou condição social, participem e se sintam representados em todos os processos. Ao uso das ferramentas que a tecnologia nos oferece, fomos a Huila, onde, no Lubango, falamos com o jovem professor Manuel das Mangas. É bem sabida, e até é verso de músicas e poemas, que a juventude é a força motriz de um país. Então, nós precisamos ter em conta isso, que todo país que toma uma decisão tem que levar sempre em conta que existe uma juventude por ali. Então, um país que toma decisões sem ter em conta a juventude é um país hipotético, é um país que não é país. No Mochico, o jovem ativista Nelson Euclides pensa que a questão da inclusão nos processos sociais só será concretizada com a ação ativa dos governos provinciais. Isso agora cabe aos governos locais, refiro-me aos governos provinciais, não é? Terem uma iniciativa
de incentivar a juventude a deixar de pensar que Luanda é onde se pode fazer tudo. Só assim estaremos ultrapassados a esta situação. A juventude tem que se sentir importante. Quando isso não acontecer, acho que vai ser um pouco difícil ultrapassar. Temos que estar mesmo a pensar sempre que Luanda é o sítio, né? É um paraíso para tudo. Então, para que isso seja ultrapassado, a responsabilidade vai ser mesmo dos governos provinciais. Esses governos provinciais devem incentivar a juventude, devem estar abertos para nos ouvir. Nós temos ideias boas para que se faça a Angola que a gente quer. Uma vez que nós estamos numa nova era, estamos numa nova Angola, e nós estamos preparados e prontos para dar o nosso contributo. Só assim nós estaremos a esquecer um pouco daquilo de pensar Luanda e vamos pensar Angola. E as instituições? O que dizem? O que pensam? Como se posicionam? O Conselho Nacional da Juventude é uma organização de caráter social, apartidária e com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos. Congrega no seu seio 34 organizações de âmbito nacional e 18 conselhos provinciais. Foi fundado aos 4 de outubro de 1991. Massangano Domingos é vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude e tem também uma opinião sobre o assunto. E como sabemos, um dos objetivos do Conselho Nacional de Juventude é permitir com que os jovens possam aumentar a sua qualidade de vida, sendo que das suas discussões, das suas participações, isso resulte. E pensamos que há aqui 3 princípios que o Conselho Nacional de Juventude, no âmbito do associativismo juvenil, vai comungando e implementando. O primeiro princípio é da liberdade, onde o jovem livremente pode escolher e participar das ações de uma associação que ele escolhe, a índole da associação que quer fazer parte, porque vezes há que o nosso sentimento individual não tem dificuldade de ser augurado, de ser atingido, mas em detrimento do sentimento coletivo, podemos sempre alcançar os nossos objetivos. Daí é que a participação associativa é também um elemento fundamental para que os jovens possam ver augurado os seus resultados, porque são resultados conjunturais e não resultados individuais. Com os objetivos de auxiliar o Conselho de Ministros na elaboração e executação de política juvenil do Estado, elaborar e definir a estratégia para a juventude, promover e dinamizar o desenvolvimento do associativismo juvenil como forma de assegurar a melhor participação e integração da juventude na sociedade, visando garantir a sua formação integral e a ocupação salutar dos seus tempos livres, dentre outros, surgia em 1989, com a extinção da Secretaria de Estado para a Educação Física e Desportos, o Ministério da Juventude e Desportos. A propósito da efeméride que hoje se assinala, o Diretor Nacional da Juventude diz que o 12 de agosto, a data foi instituída pelas Nações Unidas e, sendo o nosso país membro deste organismo mundial, está comprometido com a causa. O Ministério da Juventude e Desportos, por via do Instituto Angolano da Juventude, que em parceria com o Conselho Nacional da Juventude, está a realizar várias atividades para comemorar a efeméride, que este ano tem como lema Espaços Seguros para os Jovens. O nosso Departamento Ministerial está no momento de finalização do plano setorial, que é baseado no Plano de Desenvolvimento Nacional, que foi recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros, e nos instrumentos que foram aprovados no 6º Conselho Superior da Juventude, realizado recentemente na província do Cunene, como a Política do Estado da Juventude, o Plano de Desenvolvimento Integral da Juventude, que no geral retoma as 4 grandes medidas da política do plano anterior, nomeadamente a inserção do jovem na vida ativa, a melhoria da qualidade dos jovens, participação dos jovens no desenvolvimento social do país, melhoria do enquadramento institucional da juventude e observa as seguintes prioridades: emprego e formação profissional, educação e ensino, saúde, acesso à habitação, desporto e lazer, mobilidade, transporte e prevenção rodoviária, segurança e delinquência juvenil e o acesso às tecnologias de informação. Portanto, são os gestos que conformam o Plano de Desenvolvimento Integral da Juventude que o nosso Departamento Ministerial se propõe a atingir até os próximos 5 anos. Recorde-se que hoje é Dia Internacional da Juventude.
A data celebra-se a 12 de agosto por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela juventude, reunida em Lisboa de 8 a 12 de agosto de 1998. O lema para este ano é Espaços Seguros para Jovens. É com os jovens que se faz o caminho. É com eles que se perspectiva um futuro mais seguro. Rádio Nacional de Angola, Bruno Ivo, Israel.